O MBL está se tornando autoritário e nacionalista? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e faz algum tempo que estão me pedindo para ler o livro amarelo do MBL, para comentar sobre as propostas do Missão, que é tipo um partido que eles querem fundar, né? E tem um colega muito próximo de mim, para os mais íntimos, o Xinguinha, mas é o Murilo Fortuna. Ele vive me mandando áudio, me mandando clipe, me mandando vídeo, falando: olha isso aqui que o MBL tá falando, vê isso aqui que eu acho que eles estão sendo bem pé no chão, veja isso aqui, não sei o que, eles estão com ideias autoritárias também, veja como eles têm um projeto pro Brasil de fato, de reindustrialização, disso, daquilo. Então vamos destrinchar um pouquinho mais, mas não tanto as propostas, porque eu sei o que eles estão defendendo por base, sabe? Uma necessidade de uma política industrial. Não é o foco do discurso deles, mas vez ou outra aparece a necessidade de combater firmemente a impunidade e a criminalidade. Uma buquelização. Beleza, isso aí também é uma pauta aqui do canal, né? Tem que ter uma frente ampla, diversa, heterogênea, para a gente conseguir ter um projeto de reconstrução nacional, que é o que eles estão fazendo mesmo dentro do partido deles, né? Tem um monte de gente diferente lá, Renato Impera, a Espectro Cinza, uma galera assim diversa lá, meio que se unindo em pautas gerais que todo mundo entende como fundamental. Eu entendi os pontos de proximidade que muitas coisas que eu defendo aqui no canal e que o Missão está encabeçando. Só que eu queria deixar aqui minha nota de repúdio, que eles pegaram a onça pintada e a onça sempre será, a nossa onça sempre será da Legião Anchieta, hein? Só queria dizer, copiaram na cara dura. Mas brincadeiras à parte, um negócio que eu acho que as pessoas não estão pegando o momento, é que eu acho que de esquerda à direita, liberais, comunistas, nacionalistas aqui, todo mundo já percebeu a decadência da democracia liberal. Todo mundo sabe, mesmo que não tenha coragem de proclamar ou com pulmões cheios, de que esse modelo da moderação, os direitos humanos, o Estado democrático de direito, tudo isso está ruindo e assim, é visível aos olhos de todos. Diversos países estão passando por mudanças políticas que se encaminham nesse sentido da volta dos estados nacionais e políticas mais firmes. Ou seja, esse negócio de não combata com armas, combata livros, já caducou. Tipo assim, todo mundo sabe. O nível de desgraça nacional que nós nos encontramos não vai ser resolvido só com um projeto de educação. E aí a gente já tem lives aqui no canal falando sobre a questão do tráfico, sobre projetos de como combater, como desarmar as favelas, como fazer integração social, como ter um projeto educacional integrado. Tudo isso a gente comenta com uma certa frequência aqui no canal. As pessoas estão pensando que as propostas são o autoritarismo pelo autoritarismo em si mesmo, sem qualificar o que elas querem dizer com esse termo de autoritarismo. O que eu estou querendo dizer? Um governo forte é uma ferramenta. Ele não é um fim em si. É uma ferramenta para você chegar a um fim. Eu sempre digo aqui no canal, né, que o dinheiro, a liberdade são meios, não fins. E isso se aplica ao autoritarismo também. Você pode ser muito autoritário para implementar um modelo comunista, que é o que a gente viu sistematicamente. Só que o autoritarismo não está ligado unicamente ao comunismo. Você pode ter um modelo muito autoritário para implementar um projeto de sociedade cristã, por exemplo. Beleza, você pode. Você pode usar o autoritarismo para um projeto liberal. Isso aconteceu, tem diversos casos nesses moldes. Eu acho que um dos que mais é lembrado é o Pinochet, que tinha uma cartilha liberal, mas ele utilizou de meios violentos, autoritários, para conseguir impor essas reformas. A força, o poder, ele é só um meio. Ele não diz respeito em si a um fim. E o Partido Missão me parece uma tentativa de regurgitar algumas tendências que se vê muito fortemente nos Estados Unidos, principalmente. Eu acho que vocês já tiveram contato, ou já ouviram falar, do movimento neo-reacionário, o NRX, que aí vem todo aquele discursinho de que, nós defendemos uma monarquia, porque a monarquia é igual uma empresa, que tem que ter um chefe, não sei o quê. Tem todo um discurso que ele é autoritário, mas é um autoritarismo voltado a uma sociedade de características capitalistas. É o que muitos colocam como a tirania capitalista. Ou seja, é uma visão de que a democracia liberal, ela lesou o próprio modelo liberal de sociedade. Ela criou discrepâncias, abominações, questões horríveis mesmo para um liberal, mesmo para o capitalista. Então, para se ter um
modelo mais puro de uma sociedade funcional preservando o capitalismo liberal, seria necessário liquidar a democracia para então se impor uma tirania liberal. Ou seja, por meios autoritários, você conseguir resguardar o direito à propriedade, os interesses das classes envoltas desse tipo de governo. E é aí que começa uma divisão em castas da sociedade, né? Diversos expoentes do NRX lá nos Estados Unidos, eles têm essa característica muito, muito forte, né? Às vezes eles fazem até alusão a Hobbit com essas características de castas que compõem a sociedade. A elite sendo a elite industrial, uma elite empreendedora, uma elite comercial, são quem cria riqueza, faz a sociedade funcionar. Meritocraticamente, essas pessoas são a elite, porque elas que fazem a roda girar, então elas estão no topo da sociedade, em teoria, nessas visões neo-reacionárias. Teria aquelas classes sacerdotais, que na sociedade liberal moderna seriam os homens de cultura, seriam acadêmicos, formadores de opinião. Teria a galera intelectual, seriam os novos sacerdotes, ou seja, aqueles porta-vozes ideológicos de uma mensagem ou que fazem a manutenção cultural da sociedade. E não tem como você manter um sistema de governo, um modelo político, sem uma cultura específica que legitime esse regime. No caso norte-americano, seriam os ideais do homem que faz por si mesmo, o homem empreendedor, sabe essa lógica individualista? Essa seria a grande religião que mantém de pé a sociedade capitalista norte-americana. Para além dessas duas classes, a elite, que seriam os empreendedores, e os sacerdotes, que seriam os intelectuais e acadêmicos, a gente teria a massa, que são os restos que precisam ser iludido com alguns discursos de que não, basta querer, irmão, sem questionar muito a estrutura do sistema, a estrutura usurária, a estrutura de concentração, mas que ela estaria fadada a fazer serviços braçais. E é por isso que é muito importante os sacerdotes nesse aspecto, para que essa massa não seja cooptada para um projeto alternativo. É necessário vender o estilo de vida americano, modelo de família nuclear norte-americana, para vender ilusões para essas massas, para que elas continuem ordeiras e que sejam colaborativas com as elites desse modelo de sociedade liberal. Isso aqui a gente teve recentemente, eu reagi a um debate do Espectro Cinza com uma outra feminista do PSTU, eu acho, nem lembro mais. E aí ela vinha com diversos discursinhos prontos, assim, que nem eram muito típicos dela, mas eram muito claros nos porta-vozes do MBL. Ou seja, ela já está entrando nos eixos ali dos interesses políticos do MBL. E eu não acho que isso seja qualquer problema, tá? Todo movimento político tem que ter um projeto de poder. Isso aí eu acho, é a crítica que eu acho mais tosca dos neocon. O MBL tem um projeto de poder. Ué, você não? Você está fazendo o que na política se você não tem uma visão de sociedade, entendendo? Então, não estou abominando isso no MBL, não. Mas fica muito evidente que os discursos do MBL são propositalmente capados, dados a mitadas, principalmente em debates, essas coisas assim, é para gerar cortes, para ter uma fala contundente e sempre analisar os problemas pela metade, que foi o que eu critiquei muito fortemente nas proposições da Espectro Cinza no respeito ao combate à criminalidade, sabe? É um discurso muito fácil e que não entra no âmago da questão, que você vai mexer em vesperos, que você não vai conseguir fugir, que são os problemas sociais, os problemas de distribuição da propriedade, os problemas da cosmovisão dessa sociedade. O autoritarismo do Partido Missão para reordenar a sociedade, ele combate firmemente o individualismo? Ele tem por base a família real, pai, mãe e as proles, a família estendida, como base da sociedade? Não. Porque se tivesse, uma mulher como a Espectro Cinza não estaria num movimento como esse, correto? Eles têm algum projeto de revisão séria da propriedade e a disposição da sociedade financeira sendo substituída por uma sociedade que valoriza o trabalho através do resguardo à produção, o combate à usura sistemático, o combate à parasitagem da mão de obra? Também acho que não. Ou seja, toda a roupa de autoritarismo do Partido Missão fica muito reclusa a pautas histriônicas, mas que na prática ela quer uma tirania capitalista.
Então, é por isso que tem gente, nego lá dentro que é liberal, é especulador, é transhumanista, cara, uma frente ampla não pode ser composta sem valores mínimos, assim, basilares. Eu acho que a gente tem que se unir pelo volta do crescimento econômico. Será que tem como a gente se unir nisso? Porque como que pode existir para ter um desenvolvimento econômico nacional, precisa de uma nação. A gente pode falar em termos de nação sem uma defesa clara de um modelo de subsidiariedade, de formação familiar? Tem como a gente falar sobre desenvolvimento econômico sem o combate sistemático à usura, à especulação, à defesa do trabalhador? Não tem. É um autoritarismo retórico desenhado particularmente para defender os interesses de uma elite capitalista. É isso, é a preservação daquela ideia romantizada de como o capitalismo deveria ser, a liberdade individual e não sei o quê. É a mesma baboseira de sempre, defendida por liberais, só que com uma roupinha. Não, veja, eu também sou autoritário. Eu estou vendo a queda da democracia liberal e percebi que esse negócio de eleição, Estado Democrático de Direito não funciona. Legal, eu concordo com você. Não funciona mesmo não. Mas você quer utilizar o autoritarismo para defender as estruturas dessa sociedade decadente? Para defender a mesma sociedade liberal? Então assim, você vai tentar evitar o ciclo de esgotamento das estruturas da sociedade liberal. Não adianta nada você ter uma tirania capitalista. É tão ruim quanto a tirania do comunismo. E digo mais, isso aqui é assim uma questão canônica. O liberalismo sempre irá parir o comunismo. Se esses caras chegam ao poder, não haverá uma conciliação de classes. Não haverá uma sociedade que gira em torno do trabalho e da família, de Deus principalmente. Não. Vai ser uma sociedade que gira em torno da liberdade, de parcelas específicas da sociedade, do empreendedorismo, da geração de riqueza, do capital. Isso, a sociedade já gira em torno. O que vai mudar vão ser os mecanismos de ação desse Estado. É só isso. E quanto mais repressivo for o Estado capitalista, com mais força surgirá o comunismo. Ou seja, se vocês ainda se dizem anticomunistas, assim, é obrigatório você rejeitar esse tipo de concepção. NRX e as macaqueações em território nacional, como é o caso do Missão, só tem um fim, que é fazer girar essa roda da polarização, dessa dualidade materialista. Enquanto o materialismo, o individualismo não for combatido, a gente não vai resolver esse problema. Olha, eu acho que a galera que se entusiasma com isso deveria se dispor a fazer uma reflexão. Sempre que vê alguém que você fala assim, legal a ideia desse cara aqui, faça uma análise qualitativa do que ele está defendendo. Não confunda meios com fins. Porque, o golpe tá muito claro, sabe? Tipo assim, é muito evidente o que o Partido Missão quer. Mesmo na estética que ele tá fazendo um chupex dos Estados Unidos, sabe? Olha os integrantes que compõem essa frente ampla do Missão. Ter trouxa que cai num golpe desse, pra mim, é intancável, assim, é inacreditável, sabe? Procedimento de sempre, se inscreva no canal, deixa o gostei, chave Pix na descrição do vídeo. Nós temos o clube de membros também com o Clube do Livro, quem quiser participar, basta se tornar membro aqui do canal. Temos o grupo no Telegram para os membros. Enfim, eu vou ficando por aqui, até um próximo vídeo live. Tchau, tchau.